Boa tarde, irmão, né? Vamos continuar com o nosso livro aqui dos Espíritos, né? Vamos para a pergunta número 26. E como de costume, nossa oração, nossa prece para se conectar melhor com essa espiritualidade que aqui está presente, né? Então vamos lá. Bons Espíritos presente aqui. Nesse momento está nos dando auxílio para esse estudo, para que nós possamos, Senhor, podermos usar as palavras certas, para que nós possamos passar aquilo que realmente tem que ser passado. E que da minha boca, Senhor, saia aquilo que realmente tem que sair de verdadeiro. E sendo assim, damos por iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Bom, irmão, então nós estamos na página 59, pergunta número 26. Pergunta-se assim: pode-se conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Ele responde: pode-se, é fora de dúvida pelo pensamento. Então, gente, o que a gente precisa entender aqui, né, que o espírito, né, independe da sua formação do corpo. Ou seja, quando há aqueles arquitetos que planejam a nossa reencarnação, eles estão preparando esse corpo. Esse corpo que é preparado na matéria, ou seja, é do lado de cá, né? O espírito fica do lado de lá e ele vai aos poucos, né, se regredindo, ele vai se magnetizando, se conectando ainda com esse corpo. Só que quando existe aquele feto, o espírito ainda praticamente não está ali. O espírito está conectado, porém está separado, né? Então, muitas vezes, essas mortes que acontecem prematura, muitas vezes o espírito ainda não está ali, né? Com certeza. Mas há uma decepção para o espírito do outro lado, porque estava sendo preparado um corpo, uma matéria, para que esse espírito se conectando, se magnetizando e entrando, vamos dizer assim, dentro desse corpo, dessa roupa, né, que ele iria ser vestido pelo esse espírito para vir aqui para o planeta Terra, para estar aqui entre a gente, né, vivenciando, né, há uma decepção, né? Então, aquilo ali acaba com o sonho. Muitas vezes, esse planejamento, né, é feito para acontecer isso e muitas vezes não, né? Muitas vezes o espírito do lado de lá recua, não quer vir. Outras vezes isso é só para dar um susto não, para dar um ensinamento, um aprendizado a esse espírito, ou até mesmo esta mãe que está gerando, né, esse ser dentro dela, porque às vezes ela fez muito aborto, às vezes ela cometeu muitos atos errados e há a decepção. Então, uma coisa independe da outra. O espírito pode ser concebido sim lá e o corpo, a matéria, ser concebido para o lado de cá. E nenhum dos dois está conectado entre si. Então, é através do pensamento. A espiritualidade, né, que é designado a fazer esse trabalho de reencarnação, de trazer aqui os nossos irmãos para, né, ter sua evolução, seu aprendizado, né, eles fazem assim, né? Então acontece isso tudinho. Então a gente precisa entender o que é, né, a espiritualidade, né? Então vamos lá, vamos continuar agora na pergunta número 27. Então, dois elementos gerais do universo. Você quer que eu te ajude a responder a pergunta número 20? Então, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito, né? Aí ele responde assim: sim, e acima de tudo, Deus o Criador, o Pai de todas as coisas.
Deus, Espírito e matéria constitui o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria, propriamente dita, por demais grosseira para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo como elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria. É o fluido como a matéria. É matéria e suscetível pelas suas inumeráveis combinações, com este sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas, de que apenas conhecei uma parte mínima. Esse fluido universal ou primitivo ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio, sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria a qualidade que a gravidade lhe dá. Então, meu irmão, o que é que a gente precisa entender? Nós já falamos lá atrás, né, que esse fluido universal que há aqui no mundo físico, né, é o que nos proporciona fazer os corpos, né? Por isso o reino mineral tem esse fluido, o reino vegetal tem esse fluido, o reino animal tem esse fluido, os elementais têm esse fluido e o humano, né, que seria o hominal, também tem. Então, quando você constrói desse lado de cá, através do fluido através do fluido universal, que é o mundo físico aqui, ele consegue construir o corpo, preparar essa matéria para receber o espírito que está do outro lado. Lá, o que funciona é o fluido espiritual, né? Então, esse fluido, para a gente juntar a matéria e o espírito, entre esses dois existe a coisa chamada fluido universal. Esse fluido é que faz a conexão do corpo com o espírito. Por isso que existe aquele cordão prateado. Ele que faz essa ligação. E também há uma coisa que nós chamamos de duplo etéreo. Esse duplo etéreo, ele só pode afastar no máximo do corpo 50 centímetros, meio metro. Ele não pode afastar mais do que isso. Então, muitas vezes, quando as pessoas têm aqueles desdobramentos e fala que viu o seu próprio corpo deitado e viu um outro assim flutuando em cima, aquele flutuando em cima que ele vê, que o espírito vê, é o duplo etéreo. Mas ele fica ali a 50 centímetros, né? Então, a gente precisa entender que fluido universal, cósmico, constitui a construir tudo que é matéria desse lado. E o fluido espiritual do outro lado constitui tudo que é relacionado a espírito. Juntando-se os dois, né? Precisa desses dois, por quê? Porque para cada planeta é construído um corpo, uma matéria de acordo com aquele planeta. Então, a nossa gravidade aqui, para que nós possamos ficar aqui nesse planeta, tem que ser construir um corpo com os elementos desse planeta, com o fluido universal desse planeta. Por isso, é necessário entender um pouco disso. Fluido universal, cósmico, que faz a matéria, e o fluido universal espiritual, que é relacionado ao espírito. Ok? E a letra A nos fala assim: esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade. Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil, e que se pode considerar independente. Então, meu amigo, os estudiosos antigamente não sabiam sobre
que os espíritos depois nos trouxeram sobre isso o nome, fluido universal, eles falavam que isso era magnetismo, que isso era eletricidade, né? Ele deu vários nomes para isso, mas nada mais é do que uma matéria sutil que faz a nossa conexão com o espírito, né? Porque tudo que é feito daqui é matéria, e o que é feito lá é espiritual. Então, muitas vezes, quando nós desencarnamos, nossos irmãos desencarnam, acham que ainda continuam vivos, porque ainda tem a sensação, ainda sente, né? Tem a sensibilidade da vontade de comer, de beber, de sexo, de vícios, né? De egoísmo, orgulho, e que isso tudo, se nós conseguirmos nos libertar, é o que vai nos fazer conectar melhor e conseguirmos evoluir mais rápido lá do outro lado. Mas para a gente evoluir lá, nós temos que vir aqui. Então, a matéria e o espiritual, eles andam junto, ok? Então, acabamos mais um estudo aqui, né? Então, na próxima aula, vamos fazer o estudo número 28, tá? Essa questão 28, para a gente continuar entendendo um pouco sobre fluidos, matéria e espírito, né? Que são coisas distintas, mas que, porém, precisam andar junto para a evolução. Então, vamos fazer nossa prece aqui de encerramento, agradecer, né, a espiritualidade que esteve aqui, não, que está aqui nos auxiliando, ok? Pai amado, bom Espírito presente aqui, que estão nos auxiliando, nossos irmãos também que vêm aqui estudar conosco, agradecido por essa oportunidade. Não me canso de agradecer, porque eu tenho certeza que esse estudo está ajudando a muitas pessoas, não só no mundo aqui físico, mas também no mundo espirituais. Esses nossos irmãos ainda que estão em frequências diversas, em frequências ainda não sabendo da sua atual condição, que eles possam compreender e entender que eles vivem hoje no mundo espiritual, aqueles que já desencarnaram, que eles têm que continuar a caminhada dele, aceitando a ajuda desses nossos irmãos que estão ao lado deles, recolhendo eles, levando para o hospital, para alguma colônia, para tratamento, para recobrar o sentido e continuar a sua caminhada. Peço aqui pelos meus irmãos desencarnados que ainda nos perseguem, que eles compreendam que todo mal que nos fazem a Ele mesmo. E obrigado, meu Pai. Obrigado, amado Mestre. Obrigado, espiritualidade. Obrigado, meu anjo da guarda. Obrigado ao meu mentor por essa oportunidade. E damos por encerrado o estudo de hoje. Que assim seja e assim é.